Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de seleção brasileira e desse descaso da CBF com a nossa seleção. A CBF conseguiu destruir a seleção. A gente perdeu para a Argentina antes da bola rolar, durante o jogo, e precisa falar sobre esse momento. Fernando Diniz vai continuar, cometeu erros no jogo, nós perdemos para a Argentina e seguimos empilhando recordes negativos de erros que não começaram no jogo de hoje. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, que já está com odds fantásticas para a rodada do Campeonato Brasileiro. Na verdade, tem jogos atrasados, tem partidas já nessa quarta. Se liga, começamos com Cruzeiro e Vasco. Olha esse jogo que vai movimentar a ponta de baixo da tabela. Vitória do Vasco pagando 3,66, o empate 3,07 e o Cruzeiro mais de 2,18 é o favorito. Eu acho que o Cruzeiro vence esse jogo. Fluminense e São Paulo, jogo das faixas, o campeão da América contra o campeão da Copa do Brasil, só odds altas, hein? O Flusão do Fernando Diniz, pagando 2,20, o empate 3,02 e o São Paulo 3,61. Eu acho que vai dar empate esse jogo. Fortaleza e Botafogo, olha o Fortaleza aqui. Tá precisando voltar a vencer, pagando 2,16, é favorito. E o empate e a vitória do Fogão pagando a mesma coisa. O Botafogo ainda na disputa do título, mas eu acho que o Fortaleza se reabilita e vence a partida. Para fechar, Flamengo e Bragantino. Esse jogo vai movimentar muito a disputa pelo título. Se liga, o Fla é favorito, pagando 1,90, o empate 3,61 e o Bragantino 3,91, quase 4, pagando a vitória do Bragantino fora de casa. Eu iria de empate nessa partida. E aí, quais as suas apostas, os seus palpites? Acesse lá sportsbet.io, aqui da Mais Green. Você que é novo aqui, inscreva-se no canal, é só o que eu peço. A gente posta conteúdos diários sobre diversos assuntos relacionados ao futebol, né? Estamos acompanhando essa reta final do Campeonato Brasileiro, então vem comigo para a gente falar de seleção brasileira, porque a derrota para a Argentina, ela doeu. Ela foi um tapa na cara, um golpe duro para uma seleção que é a nossa rival dentro de casa e que os caras são simplesmente os atuais campeões do mundo. E vieram aqui e venceram numa bola parada, é verdade, nem jogaram melhor que a seleção brasileira. Acho que a seleção brasileira merecia uma melhor sorte, mas eu vou dizer o quê, né? Diante de muitos erros que não só a seleção, mas a CBF vem cometendo. Vamos tentar fazer um panorama aqui do que está acontecendo com a nossa seleção. Primeiro, a gente precisa falar do que aconteceu no Maracanã, né? Episódio triste, lamentável, de uma falta horrenda de organização e planejamento da CBF, que é a organizadora do jogo, que tem, obviamente, né, junto do Maracanã, a responsabilidade de administrar o jogo, o palco do evento. E o que a gente viu, torcedores argentinos e brasileiros juntos no mesmo setor, sem nenhum tipo de divisão, imaginando que nada pudesse acontecer. Falta de previdência no policiamento e depois, pelo menos nas imagens, tá? A menos e nada justifica, né? A gente pode aqui ficar fazendo ilações, né, tentando imaginar que, mas pode ser que alguma confusão tenha sido originada. Nada justifica a ação truculenta da Polícia Militar do Rio de Janeiro, espancando torcedores e muitos deles nada a ver com a história, mulheres e crianças e famílias tentando sair dali desesperadamente, torcedores que foram esmagados contra uma mureta e que acabaram tendo que pular de setor. Cara, um negócio assim, uma cena dantesca, terrível, horrenda, uma vergonha mundial o que o Brasil passou antes da bola rolar. Aí os jogadores que estão lá no hino se voltam para aquilo e veem muitos familiares, amigos e o seu povo que está indo lá para acompanhar a sua seleção, no caso dos jogadores argentinos, e vão até ao encontro desses torcedores. O Marquinhos, que é o capitão da seleção brasileira, até foi junto. E ali os caras pedem para que os caras se acalmem. Só que a polícia tá simplesmente descendo o cacete. A gente já tinha um histórico de Fluminense e Boca recentemente, com torcedores argentinos apanhando na praia. E muita gente sem nada a ver com isso, perdendo ingressos, sendo assim, cara, uma falta assim de sanidade, de sensibilidade com o momento, botar torcedores juntos ali e a polícia chegando daquela forma, claro, né, depois do fato ocorrido. Por que não teve uma precaução melhor, né,
com o evento, com o ambiente de jogo, de rivalidade. A gente, obviamente, né, não imagina que isso vá acontecer, mas a gente precisa ter uma precaução. Não adianta nada, depois da confusão estabelecida, a polícia chegar da forma como chegou, gente sangrando, gente machucada. Cara, bizarro o que aconteceu no Maracanã. E o Dibu Martínez tem uma cena que ele tenta pular a arquibancada para impedir um cara de bater num torcedor da Argentina. É muito louco, cara. Os argentinos, eles têm essa conexão com o seu próprio torcedor, e ali o Messi simplesmente, como capitão da equipe, se volta, se vira, né, e carrega a galera pro vestiário, e a gente obviamente temeu pela não realização do jogo. Eles esperaram um tempo até a poeira baixar, até as coisas se acalmarem, e voltaram para o jogo. O jogo aconteceu com meia hora de atraso. E aí, cara, a seleção brasileira me surpreendeu no sentido da pegada, no sentido da competitividade, no sentido da marcação. Foi realmente uma seleção que mordeu. Mordeu assim como a Argentina. Os caras jogam junto há algum tempo. A Copa América que eles vencem do Brasil, inclusive com o Otamendi dando uma cotovelada no Rafinha. A arbitragem sempre dá uma mãozinha, né? Que aconteceu de novo, tá? Tem o lance do Gabriel Jesus, tem um pênalti no Lo Celso reclamado, mas tem uma expulsão, obviamente, injustificada do Joelton, já nos minutos finais também, né? Mas a arbitragem foi ruim como um todo. A questão é, os caras morderam. O Brasil pegava na bola e tinha 3 jogadores ali, ó, morderam, porque eles têm um meio-campo muito recheado, né? O Depou, esse, joga uma barbaridade, e ele provoca, e os caras caem na pilha dele, e ele morde, e ele vai, e ele briga. É jogador típico argentino que ganha jogo dessa forma. Tem o McAllister, que é muito bom jogador também, o Enzo também, que é espetacular, e aí tem lá na frente o Lo Celso, o Messi e o Julián Álvares, que foi o escolhido, né? Não o Lautaro Martínez, que acabou entrando no segundo tempo também. O Messi até acabou sendo substituído de forma cedo, ele estava realmente descontado no jogo. Você via que o Messi estava passeando, cara. A Argentina nem precisou do Messi para ganhar o jogo. Tudo bem que foi numa bola parada, mas ele distribuiu alguns passes nos raros momentos em que teve liberdade, porque os volantes do Brasil pegaram muito. O André e o Bruno Guimarães correram uma enormidade. É isso que eu queria referir. Acho que o Brasil, na escalação montada pelo Diniz, que teve a troca do Renan Lodge pelo Carlos Augusto, e de novo as laterais não foram bem, assim, no sentido, eu não digo nem assim no sentido de dar exposição ou de falhar bizonhamente, mas assim, é muito pobre, né? Muito pobre o futebol do Emerson Royal e do Carlos Augusto na seleção brasileira. O Carlos tem bons números no Monza, lá na Itália, o Emerson Royal também na Inglaterra, mas, cara, é muito pouco, é muito pouco. Embora não tenha passado por isso a derrota brasileira, a gente mordeu muito bem no meio de campo, os nossos atacantes, eu acho que a gente teve o Gabriel Martinelli como uma figura que assumiu o jogo em vários momentos. O Gabriel Jesus, cara, achei que ele foi um cara empenhado, esforçado, buscando os lados do campo, buscando a jogada pessoal. É dele, dos pés dele, que sai a principal jogada brasileira, né? Numa arrancada espetacular, a bola acaba sobrando para o Martinelli, que perde o gol na cara do Dibu Martínez, e ali acho que morreu o Martinelli no jogo. Mesmo assim, eu não teria o tirado. Teria tirado desta vez o Rodrigo, né? O Diniz, que tirou o Rodrigo no jogo passado contra a Colômbia, quando ele era o melhor jogador, desta vez ele tira o Martinelli e deixa o Rodrigo. Desloca o Rodrigo para a lateral, né? Para a ponta, na verdade, e coloca o Endrick, né, para fazer essa função junto do Gabriel Jesus ali, mais de 9. Só que aí ele coloca o Rafael Veiga, que era uma reclamação, aberto pelo lado direito. O Veiga não entrou armando o time, tanto que o Veiga deu alguns lançamentos para a área, colocando nas mãos do Martínez, não conseguiu jogar na sua função, do jeito que joga. Então, o Diniz tem erros? Tem. O Diniz tem os seus equívocos e as suas responsabilidades? Tem. Não acho que seja pelo que muita gente fala sobre os 2 volantes. Acho que o esquema tático do Brasil se portou bem diante de uma seleção que morde muito, que compete muito como a seleção argentina e que faz o seu jogo. Mas aí cometemos o erro capital, né, de uma bola parada deixar o Otamendi subir daquele tamanho, daquela altura, e cabecear numa altura que o Alisson jamais poderia pegar. A gente perde por 1-0 para a seleção da Argentina, emenda a 3ª vitória seguida, algo que nunca aconteceu. Nunca havíamos perdido em casa uma partida de eliminatórias. Realmente são vexames em cima de vexames. E eu sei que muito vai se colocar na conta do Fernando Diniz, que, repito, tem suas responsabilidades. Vai se colocar na conta desses jogadores jovens que talvez a geração seja fraca, que eu não concordo também. Vamos comparar com o último ciclo.
Eu não estou aqui para babar ovo de nenhum treinador ou para fazer elogios exagerados, mas vamos comparar com o trabalho que o Tite fez na seleção brasileira. O Brasil sobrava nas eliminatórias, né? E mesmo assim estava ruim. E mesmo assim a gente não gostava. E era a mesma geração. Mas ali tinha constância, tinha método, tinha uma comissão técnica que observava jogadores no mundo inteiro, tinha análise, tinha tudo correspondendo a análise de jogadores e números e bases e dados. Sabe o que a CBF fez com o trabalho que o Tite fez em 1,5 ciclo, em 6 anos de CBF? Quando eu falo Tite, eu falo toda a sua comissão técnica. Rasgou, triturou e botou no lixo. A CBF conseguiu colocar a seleção brasileira no lixo. A CBF destruiu a seleção brasileira. Por quê? Porque a CBF, na figura do seu Edinaldo Rodrigues, que não define um diretor de seleções, que não contrata um treinador, que fica na espera pelo Ancelotti, que define o Diniz como um interino sem focar na seleção, porque, vejam só, o Diniz em algumas horas vai estar no Maracanã comandando o seu time no Campeonato Brasileiro. Eu não chamo isso nem de várzea, porque isso é um desrespeito aos campeonatos de várzea no Brasil, que são muito mais organizados do que essa entidade moribunda e falida como a CBF. Os caras não sabem organizar nada. E quando eu digo os caras, é essa figura do Edinaldo, que inclusive tem uma chancela da FIFA espetacular, tudo politicagem. O Edinaldo está esperando pelo Ancelotti, que não sabe quando vai chegar, e não contrata um treinador, sendo que o Tite havia avisado que sairia da seleção um ano antes da Copa do Mundo. É um festival de despreparo, um festival de amadorismo que culmina nisso que a gente está vendo hoje. O resultado de hoje, se você se ater ao resultado de hoje, ele é só a ponta do iceberg, ele é só uma consequência do que aconteceu lá atrás, mas a gente vai ficar, né? Vai ficar voltado para o Fernando Diniz não está pronto, a nossa geração é fraca. Não se enganem. Isso é só a cereja do bolo de algo que está sendo feito ou não está sendo feito há muito tempo e culmina nisso, nessa várzea. Não queria usar essa expressão, porque a várzea é mais organizada, nessa bagunça que a gente está vendo da CBF com a seleção brasileira, que se afasta cada vez mais do torcedor e que rasga todo o planejamento que foi feito no ciclo passado. Eu estou muito preocupado porque a gente vai escolher os vilões errados, hein? A gente vai escolher os vilões errados. A gente vai se voltar para algo que é muito menor em relação ao todo. Existe uma causa para essa consequência que estamos observando hoje e que presenciamos no Maracanã, com essa bagunça, com essa vergonha que foi a derrota da seleção, as cenas horrorosas que aconteceram antes e tudo que envolve a CBF e a seleção brasileira. A gente estava muito desfalcado, sem Neymar, que faz falta assim, você querendo ou não, Vinícius Júnior, o Ederson, o Marquinhos saiu descontado, machucado. Tem mais gente, né? Tem mais gente. Eu tô até me esquecendo aqui, mas tem mais gente. O Casemiro. Cara, tem muitos jogadores que desfalcaram o Diniz. Então, ele tem as suas responsabilidades, ele enfrentou muitos problemas, ele encarou hoje uma seleção que é muito melhor que a dele, que tem um trabalho, que tem uma constância, que é campeã do mundo, mas tem muito mais por trás para chegar nisso que chegou hoje. Pelo menos é a minha opinião. Comenta aqui, quero ouvi-los, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!